Todavia, é importante ressaltar que não necessariamente todos os viciados em sexo incorrem nos sintomas mais graves. A masturbação, tá? Como a imagem está mostrando, implica no ato de você mesmo se tocar e sentir prazer. O comportamento sexual promíscuo com inúmeros parceiros são, nos casos de tanto homens quanto mulheres que procuram prostitutas ou que conhecem uma garota, um rapaz à noite, e aquele conhecimento acaba indo para a cama e nunca mais se vê. O consumo compulsivo de pornografias, como revistas pornográficas, filmes, vídeos na internet. A prática do sexo seguro, que normalmente acontece quando a pessoa tem múltiplos parceiros. O sexo virtual, que acontece quando muitas vezes a pessoa passa horas e horas perante computador ou por telefone, sites que se encontram. A prostituição, a procura por homens e mulheres de programa. O exibicionismo, quando você se exibe na intenção de estimular o prazer na pessoa que está próxima a você. O voyeurismo, que é quando você sente prazer e está observando a outra pessoa que também se trata como um próprio objeto de prazer. O assédio moral não, assédio sexual. E o estupro, que é um caso que pode levar à prisão e muitas vezes é até uma causa de morte. É um grande problema, acredito até de saúde no nosso país, já que o vício é tratado como uma patologia. E agora, antes de concluir, eu queria informar os exercícios que a internet vai apresentar e na semana, na quarta, para falar um pouquinho da minha experiência, que trabalho com álcool e drogas, um hospital de referência do Estado. Então, assim, em quase um ano, estou fazendo um ano agora em julho, que trabalho com os dependentes, os ativistas, e que chegam na enfermaria com inabstinência alcoólica. Muitos deles são encaminhados de outra instituição, tipo UPA, várias, e muitos vêm de Sertão, do Agreste, para o hospital, por conta de ser referência. Então, esses pacientes chegam na minha mão, na verdade, de uma forma, quando eles chegam, de fato, em abstinência, chegam em crises convulsivas, repetitivas. Muitos deles apresentam apenas a convulsão por conta do álcool, está associado apenas ao álcool. São poucos os casos que esses pacientes têm um histórico familiar de passado compulsivo ou algo assim. Pouquíssimos fazem uso de alguma medicação, como o fenobarbital, que é uma medicação que faz com que, pelo menos, o paciente que tem a crise permaneça sem ela durante a automedicação. Mas essa abstinência, que é a abstinência alcoólica, para os pacientes, especificamente uso prolongado de álcool, o que a gente vem observando que as estatísticas, a gente está até com mais sangue iniciando um trabalho científico para ser lançado, porque a gente não tem aonde buscar em literaturas, em internet, estudos que comprovem muitas coisas. Então, nossa realidade é atualmente a seguinte: a gente sabe que hoje o álcool, o etilista, ele é banalizado. Sabemos também que o álcool traz uma patologia social, e que essa patologia social
implica em vários fatores e consequências. Dentre elas, a pessoa é excluída da sociedade porque fica bêbado, perde emprego, é banalizado, como falado aqui, e muitos deles entram em depressão porque a família, que é o alicerce, acredito que cada um de nós, é o principal. A família começa a excluir do convívio familiar, a sociedade do convívio social, e ele, por conta disso, começa a beber mais ainda para tentar afastar tudo isso. Começa a acontecer na vida dele. Eu acredito que seja a única patologia que deixa o paciente totalmente excluído da sociedade. A gente tem a tuberculose, a gente tem a leucemia, que também é uma realidade minha lá, mas o álcool e as drogas ajudam nem tanto, porque aí se tem uma esperança que eu use utilizar a droga, aqui também como álcool, se tem um resgate dele, se tem uma reabilitação desses jovens. Mas, na grande maioria, os pacientes que chegam de 30 a 60, 70 anos lá, na unidade hospitalar do trabalho, com dependente de álcool, desde os 9 anos, desde os 10 anos de idade, imagine, mais de 20 anos de uso contínuo do álcool, chegam com a pele caindo, com a doença de pele chamada peladra, adquirida por conta do uso excessivo, abusivo do álcool, e aí essa pessoa passa dias e dias. Muitos deles passam a morar na rua, já ter a facilidade de contato com o álcool, e muitos também com drogas. Então não vão para casa, e aí a gente chega e pergunta quando vai fazer lá a admissão daquele paciente lá no hospital. Então o primeiro contato é com nós, todos nós, técnicos e enfermeiros. Primeiro contato conosco, a gente vai procurar saber o histórico familiar daquele paciente. Se ele estiver orientado, ele vai responder. Se ele estiver com familiar e desorientado, a gente vai direto para a família. Porque muitos escondem. Muitas famílias também escondem, viu, gente? Muita coisa. Principalmente quando é jovem demais. Por exemplo, menor de idade. 16, 17 anos já chegam lá no hospital, portadores, usuários de droga, desde muito tempo. Então, 5 anos utilizando, tem um caso até bem recente, que recebeu agora há pouco lá, que esse paciente com 25 anos, atualmente, desde os 20, vive na rua, fugido do município dele, que é em outro estado, para cá, e aqui levou um tiro. Esse tiro atingiu no intestino e ele precisou utilizar naquela bolsa de colostomia. Sendo que, ao receber a alta do Getúlio Vargas, esse paciente não tinha para onde ir, começou a ficar na rua e começou a exteriorizar o intestino. O intestino ficando para fora, ele observou que as pessoas que passavam por ele, aquilo chamava atenção, lógico. Imagine, aquela coisa enorme para fora e cada vez mais se exteriorizava. Esse paciente conviveu com isso 5 anos. 5 anos. Bebendo, utilizando drogas ainda, e isso fez com que esse intestino exteriorizado, as vísceras para fora, fosse uma maneira dele conseguir o que comer, através do dinheiro que ele ganhava quando entrava nos ônibus, pequeno dinheiro, e aí virou um hábito durante 5 anos. Após 5 anos, chegou na nossa mão, com o cabelo aqui no ombro, o intestino. Sem brincadeira nenhuma, gente. Eu coloquei esse paciente para tomar banho junto com os técnicos. A gente ficou aterrorizado porque não existia gosto de colostomia que coubesse todo aquele intestino exteriorizado. A gente fez um coletor fechado de urina. Não sei se vocês têm ideia, aquele coletor fechado. A gente fez uma bolsa para poder caber aquele intestino que estava fora. Camarada com 25 anos. Vejam só, isso tudo consequência da droga e consequência do álcool, uso do álcool. Então a gente foi lá, nos cabelos dessa criatura, desse paciente, era a planta da pediculosa, era tanto piolho. E a gente, assim, veio a nutrição, veio o psicólogo, veio toda a equipe observar essa criatura. Então, assim, foi um caso que deixou a gente bem chocado e fez a gente refletir.
Já que a gente está encerrando sobre a semana de encerrada da escola, eu deixo para vocês refletirem a banalização dessas questões, principalmente a questão social. Hoje em dia, o que a gente vê na televisão, se a gente for com um barzinho, uma quantidade de jovens menores de idade que fazem uso abusivo do álcool e, em consequência do álcool, das drogas. Então, assim, a gente precisa, como multiplicadores e orientadores, levar a informação de que as drogas, o álcool, seja ele o qual for, do cigarro ao crack, ao ópio, do álcool, seja ele da cerveja, a tequila, ao pitu, ele leva a dependência a dependências graves, trazem consequências graves e fazem com que esses pacientes sejam totalmente excluídos, tanto do ambiente familiar quanto do ambiente da sociedade. Porque lá o que a gente vê é o seguinte, pessoas tristes, pessoas como médicos que chegaram a exercer a profissão, advogados e engenheiros, que estão lá na mesma situação que os mendigos, que estudaram e conseguiram bens financeiros, econômicos, status, e que, por conta do álcool, perderam famílias, muitos destruíram casamentos, e muitos deles, quando saem de alta do hospital, no serviço social, colocam no carro para levar de volta para casa, e a família não aceita. Não aceita, eu não quero esse homem aqui. Porque como a gente não conseguiu ainda formar, ainda está em processo de estudo essa questão da mulher como vício, vocês vão observar que não tem. Tem o homem. Imagina para o homem que passou a vida inteira vivendo em prol dos filhos, da educação dos filhos, que tinha um vício de final de semana beber, e de repente começou a beber demais, e esse demais levou ele a ser internado muitas vezes porque foi encontrado no chão pelo bombeiro, pelo policial militar e foi levado para o Hospital da Miroeira, que é lá, é a referência do Estado em relação a esse tipo de paciente, e quando acordou não sabia nem onde estava. Todos fez escoriação de edema, porque bebeu, estava no bar, arrumou briga, chega para gente com costela quebrada, com roncha nos olhos, muitos deles morrem. Morrem um do lado do outro, sabe por quê? Porque já chega com complicações, principalmente complicações que foram faladas aqui, hepáticas e respiratórias. Quantos pacientes eu já transferi com edema de pulmão e que morreram? E a gente não podia fazer nada, porque a gente não tem subsídio para isso. Quantos pacientes já chegaram na minha mão, sangrando com hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, por conta do álcool? Quantos e quantos cirróticos com ascites, que são aquelas barrigas d'água, altamente amarelos, e que permite até o juiz esclera a pouco, que chega às nossas mãos e a gente não pode no sentido de a gente orientar, falar, e só depender dele se libertar daquilo. Imagina o quanto é difícil. Então eu fico pensando na minha cabecinha, o que é que estamos formando com esse tipo de pessoa que chega a fazer um tipo de droga desse tipo. Eles querem o quê? Diminuir o quantitativo populacional desse tipo de paciente. Então, hoje eu estou lá trabalhando, eu tenho emprego, está garantindo, eu estou garantindo a assistência a pacientes desse tipo, porque muitas vezes a gente chega, quantas vezes eu fui chutada? Pacientes para serem contidos. Chegam na minha mãe, muitas vezes subir na cama para você conter, dando uma vibrada. E querem conter sozinha, que força que aquela criatura tem, de onde eu não sei, muitos querem fugir, muitos eu corri atrás, enorme no hospital. Corri atrás, e aí o vigilante vai para onde, doutora? Eu digo, vou atrás do paciente, deixa comigo que eu passo mais. E aí o paciente querendo, porque tinha um homem atrás dele alucinando. Muitas alucinações auditivas, alucinações visuais, e lá o paciente deitado no leito, dizendo, sai que ele tem contato no mínimo. E aí muitos deles xingam a gente, já fui xingada de coisa que eu nunca nem pensei em saber. Eu aprendi. E aprendi, além de tudo isso, é que uma coisa que ninguém nunca vai tirar da gente, que é exatamente
o que a gente tem que refletir, né, finalizando essa semana de encerrada, que é nós, como profissionais de saúde, nós enfermeiros, nós técnicos, nós somos multiplicadores disso. E eu acho que isso vai depender de nós. Eu mesmo penso muito no futuro da minha filha. Eu tenho uma filha. E eu digo para ela o que é que eu faço todos os dias. Eu levei uma porrada, uma vez, de um idoso de 68 anos. Eu inventei que contei, eu disse, isso aí eu posso, deixa comigo. Eu vou conter ele, bem arrumadinho. O quê? O velhinho, simplesmente, todo desorientado. Me deu um chute, amarrado mesmo. Me deu um chute que eu digo, misericórdia, isso aqui não quero nem chegar mais perto. Vou chamar outra pessoa, alguém, algum homem. E aí, para mim, vir me ajudar. E aí eu penso, é isso que eu quero ver os meus netos desse jeito, que é quantitativa de jovens, que você sair agora, em qualquer lugar, que está em Olinda, na beira da minha Olinda, você vai encontrar a vulgaridade, a promiscuidade, bebida alcoólica vendida assim. Então, vamos nos ajudar as pessoas que estão vindo aí, as novas gerações, a ter a consciência de que se nós procurarmos realmente esse tipo de consumo, de vício, a gente vai conseguir se viciar. E o vício para retirar, minha gente, é muito difícil. E depende somente de nós mesmos. Então, um bom final de semana para vocês. E próxima semana eu vou trabalhar com vocês.